Meu amigo, minha amiga, compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Nós não podemos ficar calados diante deste hipócrita, diante desta hipocrisia da Câmara dos Deputados, que ainda tem coragem de falar que isso fere o decoro parlamentar. O que fere o decoro parlamentar é a roubalheira que andam fazendo com o dinheiro público, 52 bilhões do orçamento secreto, para que esses crápulas, dizer o mínimo, andam comprando voto e ganhando eleições e mais eleições, e acham que são lideranças. Então nós não podemos aceitar isso, e eu quero sugerir à população que nós sejamos capazes de fazer como o povo ucraniano fez com os parlamentares. O velho que não toma vergonha na cara. É preciso que o povo repudie e vamos agir nas ruas. Eu sugiro que o povo brasileiro faça a mesma coisa que se fez na Ucrânia. Pode dizer-se que aconteceu um pouco de tudo no arranque oficial das sessões parlamentares na Ucrânia, desde deputados de diferentes fações a empurrarem-se na altura de assumir a tribuna para prestar o juramento, até à violenta expulsão do hemiciclo de dois deles, pai e filho, eleitos pela oposição, mas alegadamente em vez de se juntar ao partido no poder. Um representante do Partido das Regiões no poder contrapõe. Já houve vários casos de deputados de diferentes partidos que os deixaram para se tornarem independentes. Não tem de haver nenhum tipo de escravidão política. A turbulência não ficou, no entanto, pelo interior do Parlamento. Deitaram abaixo parte de uma vedação que circunda o edifício para assinalar que o poder não pode erguer barreiras face ao povo. Finalmente, as militantes do movimento Femen também vieram dizer de sua justiça e, como de costume, com muito pouca roupa, manifestaram-se contra a corrupção das esferas políticas ucranianas. На работе сидеть отсюда! На работе! Да нас подпулют, а мы живем в этой стране, мразь! Сука, кровь льется, блядь! Из-за вас, пидорасы, наши, блядь, братья! Слава Украине! Героям слава! Отходите, Порошенко, туда же! Сейчас O processo de cassação contra o deputado do PSOL, Glauber Braga, no Conselho de Ética da Câmara, representa um escândalo institucional evidente. A acusação por quebra de decoro parlamentar não esconde seu verdadeiro propósito: uma perseguição política orquestrada diretamente pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira, usando os mecanismos legislativos para silenciar quem o desafia. Glauber se diz revoltado, mas com a consciência tranquila, e afirma com todas as letras que o relatório pedindo a cassação do mandato foi comprado pelo ex-presidente da Casa. Estou indignado, mas eu estou com o coração tranquilo, sim, porque eu tenho a convicção de que eu estou agindo corretamente. Eu não acho que o relatório foi encomendado por Arthur Lira, eu tenho certeza de que o relatório foi encomendado por ele. E digo mais, esse relatório foi comprado com dinheiro, com recurso do orçamento secreto. Na sessão do Conselho de Ética desta quarta-feira, Glauber desmascarou o relator do processo. Com provas contundentes, o deputado do PSOL expôs os vínculos comprometedores entre Paulo Magalhães e Arthur Lira. O relator, no seu desespero em poder agradar quem de fato escreveu o relatório, nem disfarçou. O que eu disse naquele dia, deputado, e o que eu repito aqui no dia de hoje, é que quem escreveu o seu relatório foi o senhor Arthur Lira. E hoje, mais do que dizer, eu vou provar. Eu vou trazer elementos objetivos que demonstram que o seu relatório já estava comprado. Previamente comprado. Deputado Paulo Magalhães, o senhor sabe
Quem foi o deputado mais votado do município de Ituaçu? Foi o senhor. Do município de 11 mil habitantes, ele teve 5 mil votos na cidade. E na lista suspensa por Flávio Dino, 2 emendas de orçamento secreto de mais de 2 milhões de reais. Belo Campo, mais 2 milhões de reais na lista de orçamento secreto indicado pelo deputado. Presidente Jânio Quadros, mais 2.499.000 de orçamento secreto indicado pelo relator. Itaju do Colônia, mais 1.291.730 de orçamento secreto indicado pelo relator. Isso numa lista só. Em uma lista só. Anagé, mais emenda de orçamento secreto indicado pelo relator. Está aqui a lista. Eu poderia ir citando município por município em que isso aconteceu. Eu não estou lutando contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político que já estava pré-datada, pré-fixada, a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o senhor Arthur Lira nessas cidades. Eu desafio o relator a dizer que não foi ele quem fez a indicação desses recursos de orçamento secreto em pacto com o ex-presidente da Câmara. O caso contra Glauber Braga arrasta-se por quase um ano. A acusação do Partido Novo alega que o deputado agrediu fisicamente Gabriel Costenaro, membro do MBL, das dependências da Câmara em abril passado. O incidente ocorreu após Costenaro insultar a mãe do parlamentar e provocá-lo repetidamente. O relator citou vídeos como provas das agressões contra Costenaro, que supostamente não reagiu e foi atacado inclusive fora da Câmara. Ironicamente, o próprio Paulo Magalhães protagonizou situação idêntica. Conforme revelado pelo jornalista Bernardo Melo Franco, o relator agrediu um jornalista e escritor nas dependências da Câmara em 2001, expondo sua flagrante hipocrisia no julgamento atual. O incidente foi estampado como capa da revista O Globo e ganhou ampla repercussão midiática. No entanto, Magalhães nunca foi punido e segue na vida pública até hoje, acumulando 7 mandatos consecutivos como deputado. Glauber expôs outra hipocrisia do relator. Enquanto pede sua cassação por um empurrão, Magalhães se absteve na votação que recomendou a cassação de Chiquinho Brazão, deputado preso como mandante dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. O miliciano Brazão teve a cassação recomendada pelo Conselho de Ética em agosto de 2024. Foram 15 votos a favor contra uma abstenção. Adivinha quem se absteve? O deputado baiano Paulo Magalhães. O relator se orgulha em dizer, que é contra a cassação de colegas. E isso faz, então, com que ele justifique o voto abstenção em relação à cassação do senhor Chiquinho Brazão. Eu estou do lado do relator que disse que não gosta de caçar colegas e por isso se absteve em relação à cassação do senhor Chiquinho Brazão. Eu aproveito para dizer que há bastante tempo também já falavam para mim de uma articulação para botar no mesmo período, no plenário da Câmara dos Deputados, a votação da cassação do senhor Chiquinho Brazão junto com a minha cassação.
para que isso gerasse algum tipo de desconforto em parlamentares ou na mobilização da esquerda. Conosco não vai funcionar. A memória, a vida, a luta de Marielle está acima de qualquer articulação que pudesse se preocupar mais com o nosso mandato do que com aquilo que ela deixou de esperança, de vida, para que a gente possa superar essa realidade apodrecida da política brasileira. Agora é uma vergonha, isso eu tenho que dizer, que até esse tipo de articulação se faça de uma maneira tão pequena, para dizer o mínimo. Presidente, quanto tempo que eu ainda tenho? Tem prorrogação? Mais 10. Chiquinho Brazão, casos de corrupção, deputado que deu um soco em um sindicalista em uma comissão, deputados envolvidos na tentativa de golpe do dia 8, deputada que conclamou os generais a darem um golpe de Estado e correu atrás de uma pessoa com uma pistola na rua, que está sendo condenada fora do espaço institucional do Congresso, mas que aqui não foi. Mas quem deve ser condenado é o parlamentar que denunciou o senhor Arthur Lira o seu esquema do orçamento secreto e aquele que defendeu a honra da sua mãe contra um mini bandido pago pelo MBL. Ao pedir a cassação de Glauber, Magalhães foi alvo de revolta imediata. Xingado de desgraçado, enfrentou uma onda de indignação entre apoiadores do parlamentar que responderam com gritos de Glauber fica. O destempero, o desrespeito ao presidente configura a afronta não apenas à pessoa do ocupante do cargo, mas à própria Casa Legislativa e aos demais deputados que integram, pois trata-se da representação máxima deste parlamento, responsável por garantir o seu funcionamento regular e a rigidez de suas deliberações. Como símbolo de autoridade parlamentar, qualquer insulto à sua figura atinge diretamente o decoro da Câmara dos Deputados, uma vez que o exercício dessa função exige respeito institucional para o pleno exercício das atribuições constitucionais do Parlamento. Desse modo, e diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta descrita no artigo 4º do inciso 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção de perda de mandato. Conclusão. Por gentileza, eu peço para vou chamar o deputado desgraçado. Eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Como membro titular do Conselho de Ética, o deputado Chico Alencar pediu vistas e declarou que quando a matéria voltar a ser examinada no Conselho, na próxima semana, irão mostrar o absurdo desse parecer esdrúxulo. Alencar escreveu: "O que atinge a ética e o decoro é esse documento."
Por falar em Estado Democrático de Direito, estou vendo ali o nosso companheiro Glauber Braga, combativo, dedicado, honesto, que agora recebeu, para surpresa, inclusive minha, uma pena proposta pesadíssima do relator da representação do Novo contra Sua Excelência, contra o Glauber, de cassação do mandato. E eu também, fazendo o exame do mérito do voto do relator, vi, Glauber, que ele, em 58 parágrafos, só trata especificamente da representação contra aquele moleque do MBL que acossa todo mundo em qualquer lugar lá no Rio de Janeiro para provocar, sob a capa de jornalismo, para fazer os tais cortes e likes, mas apenas 12 dos 58 parágrafos do mérito, que redunda no voto de cassação, são relativos ao fato. Então você está tendo aquela proposta injusta de cassação de mandato pelo conjunto da obra meritória, combativa, com o seu estilo, mas que engrandece o parlamento, que é o espaço do dissenso e da divergência, e da ética pública, e não das mutretas com emendas. Glauber usou o microfone do plenário da Câmara para afirmar que terá luta. Presidente, como já adiantado pelo deputado Chico Alencar, hoje o relator do processo contra mim no Conselho de Ética apresentou o seu voto, fazendo a solicitação de cassação do mandato. Agora vai ser apreciado na próxima semana no Conselho e depois vem ao plenário da Câmara. Eu queria dizer que eu não dou um passo atrás em nenhuma das minhas posições. Se o relator pensou, nesse relatório comprado por Arthur Lira, que eu ia beijar a mão dele, ou ia beijar a mão de Arthur Lira, ele está muito enganado. Não vou beijar a mão de Arthur Lira e não vou deixar de fazer as denúncias desse relatório comprado pelo orçamento secreto. Estou com a faca nos dentes, estou com a machadinha entre os dentes e podem ter certeza, vai ter briga, vai ter luta. Não vou fazer com que um relator, repito, com um relatório comprado, tente me intimidar. Que venha a votação ao plenário da Câmara dos Deputados. Vou até os 48 minutos do segundo tempo, dialogando com as pessoas que confiam em mim, que confiam no nosso trabalho, agradecendo a todas as manifestações de solidariedade que têm acontecido nas mais variadas regiões do Brasil. Muitíssimo obrigado a todas essas manifestações, nem um passo atrás. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Путин, Путин и Собчак, и у стены Кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола, Москва, почем твои золотые купола, Москва, по ком звонят твои колокола, Москва, почем твои золотые купола. Бум, 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 бум. Сгорел Медведев и Навальный, и будущий бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты, а с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты. Москва, по ком звонят твои колокола, Москва, почем твои золотые купола, Москва, по ком звонят твои колокола, Москва, почем твои золотые купола. Бум, 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 бум. Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели
чистым, горели медленно на зло. И храм Спасителя и бани, хачи сгорели москвичи, а дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои златые